Eita, Deus bom. Diga assim, Deus é bom. Sabe que Deus começou a tratar comigo sobre a mensagem dessa noite na madrugada de ontem para hoje. Aleluia. Então não pense que a mensagem é por sua causa. Na verdade é. Amém? Porque Deus sabia aqueles que estariam aqui e precisam de uma palavra para levantar-se. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta, você não vai me responder, é uma pergunta para você meditar sobre ela. Quem te disse que você não serve para nada? Quem te disse que você não serve? Quem te disse? Sabe que o diabo ele vem tentando dizer às pessoas, você não serve para nada, você não serve para isso, você não serve para aquilo. Sabe que isso não é da parte do Senhor, isso não vem de Deus. Porque Deus não fez nada sem sentido, sem propósito e sem objetivo. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra. E ele viu quando ele formou o homem, ele formou o gênero humano, que era muito bom. Diga assim, eu sou muito bom. Você é mulher, diz eu sou muito boa. Amém? Porque Deus que lhe fez. E aonde me consta nas escrituras sagradas e até onde eu tenho vivido, Deus faz tudo perfeito. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Agora sabe que do jeito que Deus criou, cada parte de nós tem uma função. Diga assim, cada parte do meu corpo tem uma função. Nós sabemos que alguns estudiosos ou ditos estudiosos, e até de certa forma estudiosos de coisas naturais, têm dito que alguns órgãos do corpo humano não servem para nada, ou que eles podem ser descartados. Mas sabe que isso é uma sabedoria humana, porque aos homens, mesmo aqueles que disseram que tinham algumas partes do corpo que não serviam, estão descobrindo que tem uma grande função. Quem já ouviu falar de alguma parte do corpo que pode ser tirada que não faz diferença? Por exemplo, apêndice. Em 2007, obrigado irmão pela cooperação com a administração. Apêndice é aquela coisa, não serve para nada. Quem disse que não serve para nada? Foi Deus? Você acha que Deus fez um apêndice? Não sei, eu estou distraído assim. Bom, bota um apêndice aí, vai. De repente, né, eles querem tirar depois. Diga assim, o que Deus faz é perfeito. Em 2007, depois de anos e anos e anos, acreditando-se que apêndice não servia para nada, e estudando um pouco mais, sabe que quando a ciência estuda muito, ela começa a chegar talvez na superfície daquilo que é o conhecimento de Deus. Mas nunca vai chegar na profundidade daquilo que Deus sabe, porque Deus sabe de todas as coisas. Foi Deus que nos formou. Em 2007, cientistas de uma universidade americana, a Universidade de Duke, divulgaram que o apêndice fabrica e serve depósito para bactérias que auxiliam na digestão. Quem gosta de ter uma boa digestão? O apêndice contribui para a sua digestão. Isso quer dizer que sem o apêndice, a nossa digestão não será tão boa. E também, ele também tem no apêndice um aglomerado de células que produzem anticorpos que ajudam na defesa do organismo. Ciência descobriu o que Deus já sabia, porque Deus não faz nada à toa. Amém? Diga assim, não existe nenhuma parte do corpo que não serve para nada. Quantos fazem parte do corpo? Aleluia. Cada pedaço, cada parte do corpo tem o seu lugar. Diga assim, eu tenho o meu lugar no corpo. E é um lugar perfeito que Deus fez. Aleluia. Sabe que o tema da mensagem nessa noite é: ocupe o seu lugar. Aleluia. Nós precisamos entender que existe um propósito em nossas vidas e existe um lugar certo para cada um de nós. Aleluia. Eu sei que tem pessoas que tentam mudar as coisas de lugar,
A ciência está avançando nisso, por isso nós não podemos confiar na ciência como a palavra final para a nossa vida, porque a ciência tem sido um mecanismo para desviados e desviadas tirarem coisas que Deus fez de um lugar e colocando outras coisas no lugar. Para bom entendedor, meia palavra basta. A ciência está fazendo, está dizendo que está ficando perfeito. Não, o que Deus fez é perfeito. Por isso nós temos que tomar cuidado em não tentar colocar o que não é para estar no lugar que era para estar alguma coisa que Deus preparou. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Diga assim, Deus sabe tudo. Aleluia. Agora note, alguém já teve alguma parte do corpo que ficou adormecida, formigando? Quando alguém está com uma área do seu corpo adormecida, a gente diz, que maravilha, excelente. O braço adormeceu, está como anestesiado. A gente acha que isso é muito bom, certo? Não. E por que nós temos que pensar que no corpo de Cristo alguém adormecido está muito bom? Sabe que se tem uma parte do corpo adormecido, isto é uma doença e é uma doença grave. Muitas vezes uma dormência num braço, por exemplo, revela uma doença no coração. Você entendeu? A maioria das vezes onde um membro do corpo de Cristo está adormecido, o problema está no coração. Do mesmo jeito que do corpo natural, é algo no coração que pode trazer uma dormência no corpo espiritual também. Diga assim, mas aqui no corpo de Cristo, não vai ter nenhuma dormência, não vai ter ninguém anestesiado. Aleluia. Não, mas eu estou assim dando um tempo. Eu estou assim meio que sem fazer nada. Eu não sei, no inglês, quando tem alguma coisa que não está funcionando como devia, eles colocam assim um cartaz, out of order, que em português quer dizer fora de ordem. Ou em serviço, ou com defeito. E no corpo de Cristo? Algo que devia funcionar e não está funcionando, está fora de ordem. Porque a ordem natural das coisas é cada parte do corpo funcionar como foi projetado para funcionar. Ar-condicionado, nós temos uma máquina que está fora de ordem. A ordem para aquela máquina era produzir ar gelado, ela não está produzindo, precisa ser consertada. Precisa de manutenção. Não é assim naturalmente? Também é assim no corpo de Cristo. Aleluia. Mas sabe que tem tratamento, tem conserto. Aleluia. Diga assim, tudo que está fora de ordem, tudo que está defeituoso, tem conserto, porque o Senhor é o mestre de manutenção. Aleluia. Sabe que Deus sabe exatamente aonde precisa mexer, para que toda parte do corpo funcione. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Agora, essa é só uma primeira parte, que foi aquilo que Deus foi me inspirando. Quem já pregou um prego? Dá um tchauzinho assim. Você já pregou um prego? Você pega o prego, prega com o quê? Não é com sapato. Não é com o martelo de carne da cozinha da mulher. Eu sei que alguns já experimentaram algo assim. Não é com as costas do alicate. Existe um instrumento adequado para pregar um prego, chamado de martelo. Quantos ao pregar o prego, viram o prego gritando, ai? Ou o martelo dizendo, ui?
Quem já viu isso acontecer? Por que não acontece? Diga assim, porque o martelo foi feito para bater, e o prego para aguentar a batida. Mas note que o prego não quer entrar. Aqui no nosso caso nós temos parafusos, não é prego, não são pregos. Mas se fosse um prego, com o martelo batendo, o prego não quer entrar, há uma resistência. Mas o martelo batendo em cima do prego, mesmo não querendo, o prego entra. Por quê? Porque a função do prego é pregar. Aleluia. Agora, por que a gente vê crente gritando, ai, ui, quando é chamado para ser crente? Porque o prego é para ser pregado, o martelo é para bater o prego, e o crente é para crer. Aleluia. Diga assim, crente, crê. E por que alguns reclamam quando nós dizemos, você tem que crer? Ai, mas crer é... O prego não reclama, o martelo não reclama. Porque eles foram feitos para isso. Crente foi feito para crer. Crer quando? Sempre. Aleluia. Por toda vez que é necessário crer, crente tem que crer. Por isso nós somos criados. Por isso nós tomamos uma posição de fé. Sabe que nós precisamos sair da superficialidade. Ouvimos palavras e palavras e palavras e palavras, mas nós precisamos pegar as palavras que ouvirmos e meditar nessas palavras. Bom, aquela palavra serviu de quê? Foi boa. Sabe que a igreja não é um lugar como um cinema que você assiste, vê uma coisa e vai embora satisfeito. Rapaz, aquele filme do Homem-Aranha, aquele filme disso, aquele filme daquilo, foi muito bom. A igreja não é um lugar de entretenimento. O entretenimento, a característica é, ele distrai, ele passa o tempo. A igreja não é um lugar de passatempo. É um lugar de recebermos instruções para sermos o que Deus nos criou para ser. Para estarmos no lugar que Deus nos chamou para estar. Aleluia. Você se alegra com isso? Aleluia. Porque aquilo que Deus chamou cada um de nós para ser, quando nós tomamos a consciência e posição, o melhor de Deus já está liberado naquela posição. O excelente de Deus não está liberado fora do lugar onde Ele nos chamou, está no lugar. Diga assim, a bênção de Deus está no lugar que Ele me chamou. Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 19. Aleluia. Diga assim, lugar certo. Aleluia. Atos 11, 19. Diz assim, eu vou ocupar o meu lugar. Aleluia. Deus é bom. Atos 11, 19 diz assim, os cristãos, você tem uma Bíblia de estudo? Quem tem Bíblia de estudo assim? Está com Bíblia no papel. No eletrônico também tem. O título desse bloco, você sabe que isso foi acrescentado depois. Não foram os escritores, não foi Lucas que escreveu o título em cima. Mas na minha Bíblia, como é uma Bíblia de estudo, está escrito assim, os discípulos são chamados de cristãos. Amém? E ele diz que vai tratar esse texto. Versículo 19 diz assim, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho. Diga assim, anunciando-lhes o evangelho. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor.
22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava, diga assim, exortava, a todos que, com firmeza de coração, a fim de que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão, diga assim, ensinaram. Continuando, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Está ali no verso 26. Porque aquele povo que saiu lá de Jerusalém, que foi esparramado ao longo do mundo, foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles tinham uma roupa de crente, porque eles tinham um chapéu de crente, uma bolsa, olhos azuis, amarelos, verdes, cor-de-rosa. Por que eles foram chamados de cristãos? Bom, talvez uma primeira pergunta é, o que quer dizer ser cristão? Quem pode me ajudar? E você me anima quando você participa, amém? O que é ser cristão? Seguidor de Cristo, ou como Cristo. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles estavam agindo como Cristo. E como é agir como Cristo? Eu dei destaque ao ler o texto sobre coisas que eles estavam fazendo como Cristo. Eles anunciavam o Evangelho, eles ensinaram, eles pregavam a palavra motivados, cheios do Espírito Santo e de fé. Isso quer dizer que um cristão, ele anuncia o Evangelho. Isso quer dizer que um cristão ensina a palavra, cheio do Espírito Santo e de fé. Amém? E quem não prega a palavra, não está cheio do Espírito Santo e de fé, e não ensina é o quê? Diga assim, não é cristão. Porque o cristão, diga, porque o cristão anuncia o Evangelho, ensina a palavra, cheio do Espírito e de fé. Não me responda. A pergunta que eu tenho é, você é cristão? Porque quem é cristão anuncia o Evangelho. Porque quem é cristão prega a palavra. Quem não faz estas coisas, tenho minhas dúvidas. Mas eu tenho salvação. Pois é, mas não está agindo como Cristo. Porque aquele que segue a Cristo, segue não como um seguidor de o quê? Não sei, estou seguindo a Cristo. Ouve lá o missionário RR cantar, estou seguindo a Jesus Cristo. Mas não sabe o que é seguir a Cristo. Diga assim, seguir a Cristo é seguir os seus ensinos, é fazer o que ele fazia. Isso é ser cristão. Nós precisamos olhar e avaliar se somos cristãos. Se estamos anunciando o Evangelho, se estamos falando do amor de Deus, se estamos ensinando a palavra, pregando a palavra pelo Espírito e cheios de fé. Você está gostando desse culto? Estou vendo pelo seu ânimo assim, estou vendo que você está bem animado, amém? Eu só estou confirmando o que você é. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Abra lá sua Bíblia em Isaías 61, verso 1. Porque ao orar a Deus sobre essa ministração de ocupar o nosso lugar, Deus começou a falar comigo. Muitos vão pensar que o lugar é uma cadeira na igreja. Eu até brinquei aqui com o nosso amado e com a nossa amada. Eu falei assim, vocês sempre sentam na mesma cadeira. Assento aqui é livre, mas a gente tem o hábito de sentar sempre no mesmo lugar. Não é assim? Alguém já viu Antônio Osana sentando raras vezes diferente deste lugar?
Como Felipe, raras vezes senta diferente desse lugar. Como Brás e Terezinha, raramente sentam diferente desse lugar. Mas o assento é livre. Mas Deus me falou, avise, anuncie, que ocupar o seu lugar não é ocupar uma cadeira. É ocupar um lugar na história. É ocupar o lugar na vida de alguém. Quem pode vir e falar a seu respeito, dizendo que a vida dele ou dela mudou por sua causa? Por causa de uma palavra, guiado pelo Espírito, cheio de fé, e você levou essa pessoa, e a vida dela foi transformada. Se nós não ocuparmos o nosso lugar, que Deus preparou, nós iremos passar por essa vida, como mais um número. Mas não é o que Deus nos chamou para fazer. Aleluia! Você abrir lá em Isaías 61, verso 1. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quem tem o Espírito do Senhor sobre a sua vida? Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Verso 4: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão vossos lavradores e vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza das nações, e na sua glória vos gloriareis. Aleluia. Você sabe de quem o profeta Isaías estava falando? Quem sabe de quem Isaías estava falando? Jesus. Amém? Mas sabe que ele não estava falando só de Jesus? Estava falando daqueles que são como Jesus. Aqueles que são como Cristo. Aqueles que depois da partida, da volta do Senhor para estar junto do Pai, iriam continuar a sua obra aqui na terra. Porque hoje, diga assim, hoje sou eu que vou pregar o Evangelho, que vou curar os enfermos, que vou proclamar libertação aos cativos, que vou apregoar o ano aceitável do Senhor, e vou consolar os que choram, e vou colocar óleo de alegria ao invés de pranto, e eu vou edificar lugares antigamente assolados, e vou renovar cidades arruinadas. Hoje sou eu e você, que somos chamados para continuar como cristãos, como aqueles que são como Cristo. Cristo veio fazer isso, Ele não veio fazer outra coisa. Ele ocupou o lugar dele na história. E nós como cristãos vamos ocupar o nosso lugar. Amém? Vamos marcar a nossa geração, fazendo estas coisas. Aleluia. Aquele que é cristão é como Cristo, faz o que ele faria, faz o que ele continua fazendo, não através só dele diretamente, mas através da minha vida, da sua vida. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Ah, mas eu não sei fazer. Está procurando saber?
Porque hoje em dia não é sobre nós aqui, é sobre outras pessoas. Mas como estava gravado, vai para outras pessoas. As pessoas, mas eu não sei fazer, mas também não quero saber. Parece minha mãe, quando eu era jovem, mais jovem, ainda sou jovem, só era mais jovem. Eu saía para procurar emprego e não achava. Minha mãe dizia assim, quando você chega na porta de uma empresa, como é que você pergunta? Não tem emprego aí não, né? Ai, que bom. Você nunca vai encontrar emprego assim. Ah, não tem jeito, né? Mas quando eu decidi arrumar emprego, no mesmo dia eu voltei empregado. Aleluia. Nós precisamos tomar uma posição, ocupar o nosso lugar. Mas eu não sei, procure saber. Porque se não procurar saber, nunca saberá. Não, mas é que eu já passei. Onde é que está escrito isso na Bíblia mesmo? Eu já passei da fase, já passei da idade. Joana tem mais idade do que eu, já tem mais tempo de ministério do que eu. Dinorá entrou no Rema com 79 anos. Quem tem mais de 79 aqui? Ela se formou com 81. E está no centro de cura. Esse negócio já passou da idade, já passou do tempo. O nosso tempo é agora. Diga assim, o meu tempo é agora. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos começar a ler no versículo 11. Diga assim, eu vou ocupar o meu lugar. Pelo menos as 3 pessoas que falaram vão ocupar o seu lugar. Eu vou dar a chance para você que estava abrindo a Bíblia, estava ocupado, amém? Diga assim, eu vou ocupar o meu lugar. Aleluia. Deus é bom. Tudo bem? Eu não estou me ouvindo bem. Se conseguir aumentar, acho que o retorno aqui, alguma coisa, me ajuda. Aleluia. Você abriu em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11? Amém? Não sei se você conhece o contexto. A partir do versículo 1, Paulo estava falando dos dons ministeriais. Ele estava falando sobre os dons que são derramados para que haja a operação e ao manifestar da vontade de Deus aqui nessa terra. Amém? E ele vai discorrendo sobre isso, e olha o que ele fala no versículo 11, ele diz, todos estes dons têm uma origem comum. Ele estava falando que Deus dá o dom como Ele quer, mas todos os dons vêm de Deus. Amém? E ele continua aqui no versículo 11, dizendo, todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe o que e quando. Talvez a sua versão está um pouco diferente, eu estou lendo na versão A Mensagem, que é uma linguagem mais direta. Não é bom receber uma palavra direta? Amém? Talvez você seja como outras pessoas, ou um dia você já fez assim, Senhor, fala comigo. E abre a Bíblia. Tem um texto nessa versão que diz assim, cria vergonha na cara. Eu torço que se você for fazer assim essa loteria, vai cair nesse texto. E vai ler a Bíblia direito, amém? Nós não podemos fazer loteria com a Bíblia. Caixinha de promessa. Porque nossa vida não é uma loteria. É consequência daquilo que fazemos, daquilo que falamos e daquilo que cremos. Aleluia. Não, deixa eu tirar uma palavra. Quantas vezes eu vi pensando, tira uma palavra aí para mim. Tira, quer dizer, arranca. Para ver se vai dar certo. Isso é feitiçaria. Crente não anda nestas coisas. Cristão não anda nestas coisas. Eu sei o que Deus falou a meu respeito. Eu sei as promessas que Deus tem a meu respeito. Não é numa caixinha que eu vou descobrir. Amém? É Ele que decide quem recebe o que e quando. Aleluia.
E ele vai explicando, Paulo estava falando sobre os dons são diferentes. Diga assim, os dons são diferentes. Aleluia. Agora, cada dom, cada função tem a sua importância e a sua vocação, ou o seu propósito. No versículo 12, vamos continuar lendo no versículo 12, diz assim: é fácil entender como essa diversidade funciona. Ele estava falando da diversidade dos dons. É fácil entender como essa diversidade funciona se olharmos para o corpo humano. Nosso corpo está dividido em muitas partes, membros, órgãos, célula, mas a despeito de tantas partes, ainda é um só corpo. Ocorre o mesmo com Cristo. Por meio de seu Espírito único, dissemos a Deus a nossa vida incompleta e sem sentido. Costumávamos tomar decisões de forma independente, mas agora vivemos uma vida plena e integrada, em que Ele tem, ou seja, Cristo tem, a palavra final em tudo. É o que proclamamos em palavra e em ação quando fomos batizados. Cada um de nós é agora uma parte do seu corpo, ressuscitado, renovado e sustentado por uma fonte, o seu Espírito, da qual todos nós bebemos. Nossos antigos rótulos, como judeu, ou grego, escravo ou livre, não têm mais utilidade. Precisamos de algo maior, mais abrangente. Eu li o verso 12 e o verso 13. Norte estava dizendo, olha, nós éramos assim, para entender os dons, podemos olhar para o corpo. Cada um tem uma função. Nós éramos independentes, tomávamos decisões da nossa própria cabeça. Mas hoje não é mais assim. Diga, hoje não é mais assim. Hoje nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, para nos ajudar em cada decisão, em cada momento, em cada posicionamento. O Espírito está lá, nos assistindo e nos ajudando. Aleluia. Verso 14. Olha o que ele continua dizendo. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é um conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Diga assim, funcionam em conjunto. Olha para esta outra parte do seu corpo que está sentado ao seu lado e fala para ele ou para ela assim, você é uma parte do meu corpo. E diga para ela assim, eu preciso que você funcione e funcione bem, funcione perfeito, para que eu não seja sobrecarregado em ter que fazer a sua parte. E eu também não vou deixar que você faça a minha. Quem já viu uma pessoa com um pé machucado? Às vezes, a pessoa está com esse pé machucado por alguma situação, aí vai mancando, aí cura desse pé, tem que tratar do outro também. Não é assim? Por quê? Porque o outro teve que fazer uma força adicional, para compensar a falha de um. Mas se os dois estão equilibrados e funcionando perfeito, não há sobrecarga. Diga assim, quando todo mundo funciona bem, não há sobrecarga. Diga assim, eu estou no meu lugar e vou fazer a minha parte. Aleluia. Aí fica fácil. Tudo fica tranquilo. Amém? Verso 15. Faz algum sentido o pé dizer, não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis, por isso acho que eu não pertenço a esse corpo. Se o ouvido disser, não são importante como o olho que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça. Vocês acham que iriam querer tirá-lo do corpo? Mesmo que alguém não se ache adequado para uma função, diga assim, não será lançado fora. Nós não vamos tirar quem não acha que não está adequado. Vamos ajudar quem acha que não está adequado a saber que é muito importante. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, você é muito importante. Diga assim, eu preciso de você. Aleluia. 17.
Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas, 18, sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Diga assim, Deus pôs cada parte do corpo aonde quis. E se Deus quis que o Gleber tocasse instrumento e eu não? Magoou. Eu queria tocar guitarra, queria tocar teclado, queria tocar bateria. Deus nem me ama. Deus me ama do mesmo jeito. Aleluia. E se Deus quis dar capacidade? Cadê José Carlos? Ali. De decorar a Bíblia inteira. Aliás, desse lado aqui está meio pesado aqui, os dois aqui, viu? Conhecem muito. Mas porque nasceu assim? Não, porque estudou mesmo. Mas, e se Deus deu facilidade para Léa cantar? Quer dizer que eu não tenho importância? Não, quer dizer que eu sou importante naquilo que Deus me chamou. E que eu não posso ficar triste nem com Deus, nem comigo, nem com ela, porque eu não sei fazer o que ela sabe fazer. Eu tenho que ficar feliz com o que Deus me chamou para fazer. E fazer o que Deus me chamou para fazer. Porque sem a minha participação vai ficar pesado do outro lado. Mas com tudo funcionando, fica equilibrado. Fica perfeito. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. 19. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte. Olha o que essa versão diz. Eu quero que entendam que a diversidade, o fato de sermos diferentes, mantém a importância de cada parte. Diga assim, eu sou importante. Aleluia. Deus é bom. Impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Sabe que algumas vezes eu pensei assim, eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. Sabe que eu sou suficiente por causa do alto. Ninguém é autossuficiente, ninguém consegue viver uma vida só, porque Deus nos fez assim. Aleluia. Por melhor que vocês sejam, vocês têm importância de fazer parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, seria um monstro. Eu estou lendo aqui a versão. Não, eu vou ser o melhor, o maior. Vai ser um monstro. Aleluia. Porque o certo é a proporção que Deus criou. Aleluia, diga assim, a proporção que Deus me criou é perfeita. Aleluia, verso 20. O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Aleluia, diga assim, Deus é bom. Verso 23, quando seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor, todas as partes sofrem juntos, pois cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm preocupações com as partes menos proeminentes ou menos destacadas. Se vocês tivessem de escolher, iriam preferir uma boa digestão ou cabelo bonito? A aparência ou essência? Diga assim, a essência é mais importante do que a aparência. Ah, mas ninguém está me vendo. Eu estou lá no departamento infantil, todo culto. Sabe que aquela pessoa que está lá servindo hoje,
Os diáconos que estão trabalhando são tão importantes como quem está pregando. Aleluia. Porque se não houvesse uma cooperação, as coisas não funcionariam bem. Diga assim: Deus é bom. Aleluia. Verso 27. Vocês são o corpo de Cristo. É o que vocês são, jamais se esqueçam disso. Só depois de vocês reconhecerem que participam desse corpo, é que a parte de vocês adquire algum significado. Quando eu reconheço que eu não posso viver só, que eu não posso pastorear uma igreja só, que eu não posso estar só, que eu preciso dos músicos que trazem a mover da unção, eu preciso de cada parte deste corpo, como cada parte precisa um do outro. Quando eu reconheço isso, a minha própria parte faz sentido. Porque se eu não reconheço o outro, como eu posso querer ser reconhecido? Olha para essa parte que está do seu lado e diga assim: eu reconheço que você é uma parte importante para mim. Aleluia. Cada um no seu lugar. E note que lá no final, no versículo 28, Paulo começa a falar sobre dons. Ele volta e continua falando sobre dons. Ele começou falando sobre dons, ele explicou o corpo, porque se nós não discernirmos o corpo, a nossa posição, o nosso lugar, do que adianta falar em dons de ministério? Mas ele, depois que ele fala, quando você entende que você é parte de um corpo, e cada parte tem o seu lugar certo, tem a sua importância, e ele começa a falar: vocês conhecem algumas partes que Deus estabeleceu na igreja, o seu corpo: apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, capacidade para ajudar, capacidade para administrar, gente que ora em línguas. Ele começa a falar: agora que você entendeu, você não vai ficar com ciúme, porque um ora e a pessoa é curada na hora. Ou porque outro tem uma grande capacidade de recurso e traz os recursos para colocar diante do Senhor. Porque o ministério da contribuição é um ministério de Deus. Mas quem está nesse ministério, se ficar com ciúminho do ministério do outro, não vai fazer a sua parte direito. E se o outro que está lá orando, impondo as mãos, fica pensando: eu queria ser tanto milionário para abençoar a igreja, e talvez deixe de fazer o que foi chamado para fazer. Cada um funcionando de uma forma perfeita. Você ouviu em algum momento nesse texto alguma parte não funcionando? Toda parte tem que funcionar. Diga assim: toda parte tem que funcionar. Amém? No verso 30 ele diz: gente com dom de curar, nem todos oram em línguas, nem todos são intérpretes de línguas. Mesmo assim, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma parte mais importante. Mas agora quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. E ele encerra esse capítulo nisso. E logo na sequência, você sabe que capítulos foi criado pelos homens, que criaram isso como um método de leitura e estudo. Ele começa a falar do quê? Olha a revelação de Paulo. Ele diz: eu vou falar de dons. Mas para você entender esses dons que são diferentes, deixa eu explicar o corpo. Deixa eu explicar que cada um é importante. Deixa eu explicar que toda parte tem que funcionar, que não tem nenhuma parte que não serve para nada. Deixa eu explicar que toda parte visível, não visível, todas são importantes. Mas olha, alguns têm dons para isso, dons para aquilo, mas olha, vocês ficam aí pensando muito nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa melhor ainda: o amor. Porque ainda que eu fale a língua de homens e de Deus dos anjos, se não tiver amor, de nada. Seria como um símbolo que retine, um som, um barulho, uma buzina. Diga assim: o amor é o que me motiva a reconhecer o meu lugar
no corpo de Cristo e a funcionar como eu fui criado para funcionar. Aleluia. É um amor em nós que nos faz ter consciência que somos parte de um todo maior e cada parte tem que funcionar. E que eu não vou olhar para o meu próprio umbigo, como ele mesmo disse. É para ninguém ficar se achando. Esse vocabulário não é de 2019. Se fosse assim, tem muita gente que está se achando. Eu sou o cara. Não, você é uma parte importante, mas é uma parte. Mas quando você reconhece o amor, você manifesta o amor, a gente não fica mais pensando em nós mesmos. Porque o amor dá, ou dá-se. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu reconheço o amor, mas eu não acho que é bem assim. Nem sei se tem amor aí dentro. Porque quando o amor está agindo, eu reconheço que sou uma parte, que eu tenho o meu lugar, e que se eu não funciono, estou com um defeito, e preciso ser consertado, preciso atuar, agir, para a qual eu fui criado. Eu sei que você está tão animado, eu sei que você não se contém, mas fica aí mais sentado mais um pouquinho, não sai correndo agora não. Amém? Mas se sair também não tem problema. Efésios 4:15. Diga assim: eu tenho o meu lugar e vou agir como Deus me criou, em amor. Aleluia. Efésios 4:15 diz assim, eu estou lendo na versão revista e atualizada: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e conciliado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, diga assim, toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, diga assim, justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo, está falando do corpo de Cristo em amor. Ele está dizendo, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Quem não está crescendo, possivelmente não está seguindo a verdade em amor. Talvez esteja até seguindo a verdade, mas sem amor não adianta. Estar fazendo a sua parte do corpo sem amor, não é assim que Deus criou para ser. Precisamos agir em amor. Nós tivemos 2 dias descansando no litoral, e nós entramos na igreja do pastor Gustavo Rain. Fomos lá, porque crente crê e ouve a palavra, amém? Não estava descansando? Está descansando de atuar e servir aqui na igreja, mas de receber a palavra não existe cansaço. Eu estou cansado de ouvir a palavra. Ora e repreende que não é Deus não. Não existe negócio de crente cansado de ouvir a palavra. Vai ouvir o quê? Carnaval? Da Atena? Quando eu era menino, era o Gil Gomes lhes diz, mau dia, porque bom dia não era. Crente não cansa de ouvir a palavra. Entrei na igreja do pastor Gustavo, que amor derramado naquele lugar. E como você sabe, quem está chamado para servir, quem serve, serve. Eu estava lá sentadinho, quietinho no meu canto, para ouvir a palavra, e disse, pastor Francisco, vem cá, ministra a oferta. Eu poderia ter dito,
Estou descansando. Seria o amor respondendo ou seria a carne? Mas eu fui para descansar, mas o amor está lá para ajudar, para servir. E quando eu peguei o microfone, eu falei, eu não sei você, perguntei quantas pessoas tinham entrado naquela igreja pela primeira vez, várias pessoas levantaram a mão, e eu disse assim, eu não sei, eu creio que você teve vontade, ao entrar nessa igreja, de ser membro aqui. Eu quero dizer, foi Deus falando com você, porque eu tive vontade de ser membro dessa igreja. Se eu morasse na Praia Grande, não fosse à frente do ministério, provavelmente eu seria a ovelha dele. Um lugar cheio de amor. A começar pelo diácono na porta, aos diáconos na recepção, na entrada. Cada pessoa que encontramos com um sorriso, que nos recebeu, e nem sabia que éramos pastores, mas agiram em amor. O amor é sempre a resposta certa. Aleluia. Crescendo em amor. Quem ama, cresce. Diga assim, quem ama, cresce. Aleluia. E ele diz, pelo auxílio de toda a junta, justa cooperação de cada parte fazendo a sua parte, fica fácil. Diga assim, eu faço a minha parte. Aleluia. Você sabe que, quantos tem boca aqui? Se alguém houvesse 100, nós podíamos orar para ter boca. Porque Deus, quando criou o homem, criou com boca. Boca serve para quê? Para falar e para comer, amém? Se a boca não fala, diz assim, está fora de ordem, está fora de serviço, está com defeito. Como está a sua boca? Para falar do que nós vimos na Bíblia. Anunciar o Evangelho. Porque falar a incredulidade, falar o problema, até os ímpios incrédulos falam. Aliás, essa é a única coisa que eles sabem falar. Mas quando eu entrego a minha vida para o Senhor, o Espírito de Deus vem habitar em mim. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Eu não sei o que eu vou falar, então o coração não está cheio ainda. Precisa ser cheio da palavra. Diga assim, a minha boca não é uma boca para ficar com defeito. É para falar. Aleluia. Fica bravo comigo, só estou lendo a Bíblia. Aleluia. Eu vim aqui para anunciar que cada um tem que ter o seu lugar. Tem que estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Senão está com defeito, mas tem conserto. Aleluia. Sabe que tem coisa que a gente arruma na esquina, mas como um tablet desse, o melhor para consertar é o fabricante. Graças a Deus que o fabricante, com o nosso caso, não tem prazo de validade. A garantia é vitalícia. Nunca vamos chegar diante do Pai e dizer, Senhor, me ajuda, eu não sei como fazer, mas eu quero fazer. Ele diz, tem aqui a solução. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Quantos tem mãos aqui? Para que servem as mãos? Para tocar, para pegar. Sabe de uma coisa? Quando Deus estava criando o mundo, Ele deu ordens no mundo espiritual para que as coisas existissem. Não foi assim? Quando Ele foi criar o homem, Ele disse, haja homem. Foi assim que Ele fez? Como é que Ele fez? Do pó da terra. Sabe que a sua mão foi feita para tocar. E quando a sua mão toca, pessoas cheias da unção, é Deus tocando essa pessoa. Por isso que ele diz, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados.
Porque a sua mão, se você permitir, é a mão de Deus aqui na terra. E a mão que se recusa a impor as mãos sobre o enfermo, está com defeito. Fora de serviço. Out of order. Fora de ordem. Mas diga assim: as minhas mãos são para tocar as coisas dessa terra, mas principalmente ao povo de Deus, com a unção do Senhor, que está sobre a minha vida. Então, a próxima vez que você tiver alguém com enfermidade, não sai correndo ligando para alguém. Diga assim: posso orar por você? Impõe as suas mãos e ordene cura naquele corpo. Porque o Senhor nos ungiu. Ele diz: estes sinais seguirão aos que creem. Tem alguém que crê aqui? Ele diz que imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Porque aquele que é como Cristo, age como Cristo. Aleluia. Por isso nós sentimos tanta necessidade de tocar. Porque Deus, quando nos formou, Ele nos tocou. Ele nos formou. Ele não disse para existirmos. Ele nos formou. Como é que eu sei que foi com a mão? Onde é que está esse texto na Bíblia? Que Deus foi lá, pegou a mão, a terra, o pó. É só você olhar em Ezequiel, quando Deus fala com Ezequiel sobre o oleiro. Ele estava falando do processo de criação do homem. Ele diz: posso eu criar um vaso como eu quiser? E se eu não gostar, eu posso fazer diferente? Quando Deus estava falando com Ezequiel, ele estava dizendo: foi assim que eu fiz, eu que te fiz, eu posso fazer como eu quiser. Cada um com uma função, uma cor, um tamanho, uma altura, tamanho de pé. Eu não gosto do tamanho do meu pé. Aprende a amar o tamanho do seu pé. Aleluia. E note que, porque é grande, é pequeno, as pessoas têm, assim, desgosto pelo seu corpo de qualquer coisa. Um acha que é muito grande, outro acha muito pequeno, acha que é muito orelhudo, queixudo e cabeludo, careca. Deus te fez assim. Se alegre com como Ele te fez. Para de reclamar e começa a usufruir daquilo que Ele fez em você. Aleluia. Diz assim: Deus é bom. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E se Deus quer derramar riqueza sobre muitas pessoas, diga assim: tudo bem, posso até ser eu. Aleluia. Porque existem duas formas da riqueza chegar. Pode ser resultado de plantação e colheita, ou pode ser que Deus direcione pessoas para serem financiadoras do seu reino. Porque Deuteronômio 8,18 diz que é Ele que dá capacidade para adquirir riquezas. Agora, todos podem produzir riqueza. Mas alguns Ele deu o ministério de semear. Aleluia. Mas olha o que devemos fazer com aquilo que Ele nos dá. 2 Coríntios 9,8 diz assim: e se Deus pode dar muito mais que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam. Você se alegra por isso? Lembra que Ele não para aí o texto. Ele não quer só nos dar para termos o que precisamos. Ele continua dizendo: e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Aleluia. Diga assim: Deus pode confiar em mim e me dar o que é necessário para as minhas necessidades, e além das minhas necessidades, para que eu possa fazer todo tipo de boa obra. Porque Deus, Ele dá. Mas lembra na parábola dos talentos? Aquele que não foi fiel, até o que tinha perdeu. Mas aquele que foi fiel, Ele mandou acrescentar ainda mais.
Aleluia. Diga assim: eu tenho o meu lugar e eu vou ocupar o meu lugar com honra. Eu queria pedir o grupo de música. Você pode ficar em pé. Queridos, eu sei que eu estou falando de um corpo natural e espiritual. E como há esse paralelo, Paulo faz essa associação. O que acontece com o corpo natural pode acontecer com o corpo espiritual. Um membro do corpo natural ou do corpo de Cristo pode estar quebrado. Diga assim: pode. Pode estar machucado. Pode. Mas o Senhor, Ele nos chamou nessa noite, me deu essa palavra para que você entenda que o amor vai te fazer ser consertado. Eu, quando era criança, numa brincadeira, eu tive uma fratura exposta nesse braço. Doeu. Num primeiro momento, quando houve o tombo, brincava de luta. Eu e com uma amiga, 2 vezes o meu tamanho. Eu consegui derrubá-la, mas ela me segurou e caiu em cima de mim. Em cima do meu braço, na verdade. Na hora que ela caiu sobre o meu braço, deu uma dor terrível. E eu dei um berro. Talvez tenha alguém que tenha caído sobre você e tenha te machucado, tenha até quebrado, por assim dizer, uma parte sua. Mas momentos depois daquele primeiro impacto, eu não sentia mais uma dor aguda, eu sentia um formigamento, como se tivesse anestesiado. E poderia até achar que só tinha dado uma pancada, mas havia uma fratura. E se eu não fosse ao hospital, o braço iria se grudar de uma forma torta, errada. Talvez tenham pessoas que tenham caído, por assim dizer, sobre você, te machucado. E num primeiro momento doeu, mas depois anestesiou. E passou tanto tempo que até colou. Mas se não colar do jeito certo, fica com defeito. E o Senhor me disse: ore, porque eu vou restaurar partes do meu corpo que foram feridos, machucados, e talvez até já solidificaram. Mas se preciso for, o Senhor vai fazer uma cirurgia e você não vai sentir dor. Mas o que Deus me deu dessa palavra é para que cada um ocupe o seu lugar de uma forma plena, capaz de produzir resultados, para que haja crescimento. Eles vão cantar uma canção. Enquanto eles cantam, eu quero que você medite e veja se essa parte do corpo é você. Como eu disse, Deus me deu mãos para impor sobre pessoas, para que elas sejam curadas. Talvez seja o caso, como eu fui curado de situações com um abraço. Eu não sei qual vai ser o tratamento, mas se você foi machucado, você vai sair daqui curado. Se você foi ferido, você vai sair daqui pleno ou plena, para que você possa funcionar bem, funcionar na plenitude. E jamais vai poder dizer: eu não tenho conserto, porque o Deus que te criou te conserta. Ele nos conserta. Amém? Vocês podem cantar.